Olá a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula de Teoria Geral do Estado. E como vocês sabem, na videoaula de hoje nós daremos continuidade ao estudo, que Michel Foucault desenvolve acerca do fenômeno do Estado na história. E, como vocês também já sabem, a nossa perspectiva nessa segunda parte da disciplina não é trabalhar o Estado num aspecto meramente objetivo, mas sim trabalhar o Estado numa perspectiva, poderia dizer, subjetiva, ou seja, tentar entender quais são as motivações, quais são os pressupostos que o Estado adota para adotar uma perspectiva A ou uma perspectiva B na realidade fática. E para a gente entender um pouco como que o Estado ele determina a sua conduta numa realidade fática, e no mesmo sentido, entender como que o Estado institui relações de poder em relação à sociedade, é necessário estudar o fenômeno do governo. E aqui repito mais uma vez, quando eu utilizo o termo governo, eu não estou utilizando o mesmo sentido que a gente trabalhou lá atrás na disciplina, quando nós discutimos o tema da soberania, por exemplo. Mas sim, quando eu falo em governo, estou pensando em técnicas de poder que têm como objetivo condicionar subjetividades e condicionar comportamentos. Lembro a vocês também que na perspectiva Foucaultiana, o ser humano, ele não tem uma essência, ele não tem uma natureza, né? O sujeito ele vai se construindo à medida que ele vai sendo colocado em relações de poder. E essas relações de poder, elas teriam a capacidade de condicionar, repito, a subjetividade e a conduta. Nós estamos no momento em que a gente está fazendo uma recapitulação histórica de como que essas técnicas de governo surgiram, como elas se sistematizaram, como elas se profissionalizaram. E para isso, para que a gente consiga entender de uma maneira mais adequada possível como que surgiu as técnicas de governo, como se estruturam essas técnicas de governo, como elas foram se desenvolvendo no decorrer da história, nós voltamos lá nos seus marcos iniciais, quando começamos a estudar a igreja. E por que a igreja? Em especial a Igreja Católica? Porque ela vai ser a primeira instituição social que vai organizar técnicas de governo que eram anteriores à igreja. Mas a igreja vai ser a primeira a sistematizar, a organizar, a profissionalizar essas técnicas de condicionamento de conduta. O que no livro Segurança, Território, População, Michel Foucault vai chamar de governo pastoral das almas, ou então como poder pastoral. Vimos também, aqui eu vou ser bem sucinto, que essa técnica de governo, essa sistematização da técnica de governo, vai se dar a partir de três eixos fundamentais: salvação, que está ligada aí a uma finalidade última, que o sujeito ele se propõe a obter, seria uma recompensa última. A ideia de lei ou de obediência, que estaria ligado a um código de conduta, um percurso que o indivíduo deveria adotar para alcançar a salvação. E a ideia de verdade, ou seja, o indivíduo, para acreditar nessa recompensa, o indivíduo, para que ele se submeta de forma plena, de forma total a um código de conduta, ele tem que assimilar um determinado rol de discurso, um determinado rol de saberes, e não somente assimilar esses saberes, mas reconhecê-los como discursos verdadeiros. Esse saber verdadeiro, ele vai ser transmitido ou ele vai ser articulado de duas formas, seja no âmbito da direção de conduta, que seria por meio do ensino. Então o ensino é a forma em que se transmite o discurso como verdadeiro, e o campo do exame, ou da direção de consciência, que é aquele naquele momento da confissão em que o sujeito ele revela a própria verdade,
No caso, o pastor que escuta essa verdade, ele é responsável por julgar essa verdade e, se for necessário, punir essa verdade. E percebam, né, que essa verdade confessada, esse ato de punir, na verdade, não seria uma punição clássica, seria no sentido de adequar aquilo que é falado ao pensamento hegemônico, né, ou ao sistema de convicções hegemônico, que no caso seria o sistema hegemônico da igreja. Então, por exemplo, né, quando uma pessoa fala que praticou um pecado, e aí o padre, em contrapartida, propõe para essa pessoa que ela faça determinadas condutas, né, como forma de aí penitência, percebam que esse ato de penitência tem como finalidade última adequar essa ovelha a uma estrutura de poder maior, a um sistema de convicção hegemônico, que é o sistema hegemônico da igreja. Então, percebam que aí a técnica de governo, na lógica do poder pastoral, se estruturou a partir da salvação, lei e verdade. Vocês podem se perguntar, mas por que nós estudamos igreja no contexto de teoria do Estado? Porque, como veremos em videoaulas posteriores, o Estado ele vai assimilar essa dinâmica de poder. Ele vai mudar o fundamento, ele vai mudar a lógica de funcionamento, mas a ideia de salvação, lei e verdade vai estar presente no contexto da modernidade, em que você tem o protagonismo do Estado. E no mesmo sentido, né, mais no final do semestre, nós estudaremos liberalismo e perceberemos que no contexto liberal, que é o contexto da atualidade, nós também temos presentes a maneira do liberalismo, a salvação, lei e verdade. E no mesmo sentido, também temos na atualidade, no contexto de liberalismo, como tínhamos no contexto de modernidade com o Estado, a ideia de um condicionamento de conduta, de um condicionamento de subjetividades. Bom, então essa seria uma breve recapitulação do que a gente falou aí nas últimas videoaulas acerca do poder pastoral. Na videoaula de hoje, a gente já começa a trabalhar um tema que é o tema da crise do pastorado, ou a crise do poder pastoral, ou ainda a crise do governo pastoral das almas, seriam aí a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Para o Michel Foucault, e ele vai perceber isso nessa aula, e aqui eu faço um parênteses, tá, gente? A videoaula de hoje e a próxima vai estar aí baseada na aula do dia 1º de março de 1978, do livro Segurança, Território e População. E aí, nessa videoaula, o objetivo do Michel Foucault é exatamente entender como se dá uma crise do poder pastoral exercido pela Igreja Católica. E aí, um primeiro pressuposto, né, que o Michel Foucault ele vai apresentar para a gente nessa aula é de que a gente vai ver uma estrutura de poder, mas que essa estrutura de poder ela não é assimilada e não contestada por todos os segmentos sociais, pelo contrário. Então, a Igreja Católica, né, nesse processo de desenvolvimento do poder pastoral, vai sofrer muitas resistências. Vão existir muitos movimentos sociais de oposição a essa forma de poder, a essa forma de exercício das técnicas de governo. Né? Então, a gente vai ver aí, no decorrer da história da Idade Média, vários movimentos de resistência. E, dentre esses vários movimentos de resistência, a gente vai ter aí uma ênfase maior por parte do final da Idade Média. Então, esses movimentos de resistência, eles vão ganhando aí mais força, eles vão ganhando mais consistência à medida que a gente vai avançando aí para a parte final da Idade Média. E aí percebam que esse é o nosso primeiro grande pressuposto. Um outro ponto de nível introdutório para a gente poder entender esse fenômeno da crise do poder pastoral está ligado ao conceito de contraconduta. E esse conceito ele é importantíssimo para a gente, tá? Por que ele é importantíssimo a nível introdutório dessa videoaula acerca da crise do pastorado? Por dois aspectos, né? Quando eu falo em termo de contraconduta, e esse termo é utilizado para se referir a exatamente esses movimentos de oposição ao poder pastoral exercido pela Igreja Católica,
Então, esse termo contraconduta é usado para isso. E aí, um primeiro ponto, um primeiro aspecto vinculado à contraconduta que eu queria trazer para vocês é a ideia de que essa resistência ela vem questionar a forma como o poder pastoral exerce técnicas de governo, né? Então, eu tenho como objetivo, a partir dessas contracondutas, identificar como que essas técnicas de governo elas são questionadas. E um segundo ponto, que é muito importante vinculado à ideia de contraconduta, está ligado ao fato de que a contraconduta ela é uma técnica que, por mais que questione a estrutura de poder, ela não é totalmente externa a ela. Repito, né? Um segundo aspecto vinculado a essa definição de contraconduta está ligado ao fato de que essa técnica de questionamento da estrutura de poder, no caso do poder pastoral exercido pela Igreja Católica, que essa técnica de questionamento, de oposição, de resistência, ela não é totalmente externa à técnica de poder. Tentando explicar isso da melhor maneira possível. É como o Foucault ele vai perceber, e por isso ele utiliza o termo contraconduta, ele vai perceber que essa tentativa de resistir, de alguma maneira, ainda agrega consigo alguns elementos ou alguns aspectos daquilo que se busca combater, daquilo que se busca opor. Ou tentando explicar ainda de uma outra forma, é como se a contraconduta ela questionasse simplesmente a maneira como se exerce as técnicas de governo. Porém, não questiona a técnica de governo em si. Questiona-se, por exemplo, a forma como o poder pastoral exercido pela Igreja Católica funciona, mas não questiona o núcleo duro, o DNA da técnica de governo, que é exatamente um terceiro condicionar subjetividades e comportamentos. Eu não estou questionando, repito aqui, o ato de governar propriamente dito, mas o que se questiona é tão somente a forma como se governa. E por que é importante frisar isso, né? Que a técnica de governo aqui de oposição à contraconduta questiona a forma como se conduz, mas não a condução propriamente dita. Porque como a gente vai concluir no final da próxima videoaula, as contracondutas elas vão gerar, no momento posterior, novas técnicas e novas estruturas de poder e novos sistemas de dominação. Seria, por exemplo, o que ocorre com o protestantismo. Então, o protestantismo, em relação à Igreja Católica, surge no primeiro momento como uma resistência, como uma oposição à maneira como a Igreja Católica exercia suas técnicas de governo, como ela conduzia o rebanho. Porém, com a reforma protestante, o protestantismo se institucionalizando, se formalizando, se consolidando, o protestantismo criou novas técnicas de condução do rebanho, mas não rompeu completamente com a ideia de que um rebanho precisa ser conduzido. Então, é exatamente essa ideia de uma contraconduta, né? Ela questiona a estrutura de poder, mas não questiona o governo propriamente dito. E essa é a tônica que é importante da gente ter para os assuntos que eu vou abordar em sequência nessa videoaula. Ter essa intenção, que essa resistência é uma resistência que foi importante no momento histórico que a gente está trabalhando, porém ela não é plenamente efetiva. Porque quando ela se impõe, ela acaba criando novas configurações de poder, ela cria novas formas de exercer técnicas de governo, condicionamento de conduta e etc, etc e etc. Tudo bem? Então, percebam que esse é um ponto importantíssimo para a gente poder abordar bem essa aula do dia 1º de março de 1978. Pois bem, feita essa introdução, o próximo passo, né, é estudar quais seriam, então, as causas que levaram com que uma técnica de conduta
ou de contraconduta, ela pudesse, então, ser implementada na sociedade. Pois bem, essas técnicas de resistência, elas vão acontecer em virtude de 5 razões, principais. A primeira delas está ligado a uma extrema complicação das técnicas pastorais, ou então em virtude de uma institucionalização muito rigorosa. O que que eu quero dizer com isso? E aí eu estou me referindo mais uma vez às causas que levaram as contras-condutas a aparecerem e, no final da Idade Média, se tornarem mais fortes, mais consolidadas. A primeira causa, vai dizer Foucault, está ligado a esse extremo formalismo dos rituais católicos, a uma extrema burocratização, a uma institucionalização muito rígida, muito severa da maneira como as técnicas de poder católicas elas aconteciam nesse momento histórico. Então, tudo era muito rígido, tudo era muito engessado, tudo era muito formalizado, o que, de alguma forma, gerava um distanciamento entre o leigo, entre o fiel e os segmentos, né, digamos assim, dos especialistas do campo religioso, que eram os membros da própria igreja, né, padres, bispos e etc. Então, essa seria uma primeira razão que gera um afastamento e consequentemente, um questionamento dessas estruturas de poder. Um segundo ponto, que vai ser um grande motivador para que as técnicas de governo elas aconteçam, vai estar ligado a uma separação, né, e, consequentemente, um tratamento diferenciado entre esses clérigos e leigos. E aí, quando eu uso o termo clérigo, eu estou me referindo aos membros dos corpos, né, do corpo da igreja, da estrutura burocrática da igreja, então, padres, bispos, etc. Então, esses são os clérigos. E do outro lado, você tem os leigos, né, que são aqueles fiéis não clérigos. E aí, o que vai ser um grande motivador para a prática de contracondutas? É o fato de que há um tratamento muito diferente dos clérigos, né, assim, destinado aos clérigos, um tratamento muito diferente destinado aos leigos, seja no campo material objetivo, mas também no campo espiritual. Então, os clérigos eles tinham vantagens, por exemplo, na questão das indulgências, né, de pagamento financeiro para poder obter um perdão melhor, por poder ter uma amenização da pena no caso das confissões, como eu expliquei no início dessa videoaula. Mas você também tem, por exemplo, um benefício espiritual, então as pessoas clérigas seriam pessoas que teriam mais facilidade de alcançar a salvação, de encontrar a recompensa que nós falamos aí na videoaula anterior. Então isso gerou uma série de questionamentos, uma série é, de dúvidas mesmo em relação aos interesses reais da igreja nesse momento histórico que nós estamos discutindo. Então, essa diferença de tratamento, tanto no campo material como espiritual, em relação aos clérigos e em relação aos leigos, isso também vai ser um grande motivador, um grande propulsionador para o surgimento de movimentos de insurreição, de contracondutas. Uma terceira consequência, uma terceira causa que leva ao surgimento de contracondutas está ligada ao poder sacramental dos padres. No livro, né, Segurança, Território e População, Michel Foucault vai falar desse poder sacramental como uma habilidade que o membro da igreja teria de poder alterar a realidade, né, por meio de uma fala direta, por meio de uma conduta direta, por meio de um gesto direto, né? Então, como ali ele seria uma espécie de um pastor referendado por Deus, de alguma maneira esse pastor referendado por Deus teria uma fagulha do poder de Deus. Então, ele poderia exercer determinadas condutas diretamente, né? E não meramente representando Jesus Cristo, mas sendo diretamente o responsável por praticar determinada conduta, né? Seja, por exemplo, talvez do casamento, do batismo, né? Que está ligado à ideia de, né, de perdão de um pecado original,
né? Seja em relação, por exemplo, à extrema-unção. Então, uma coisa que o pastor ele ganharia aí um protagonismo, digamos assim. Ele conseguiria resolver a questão direta e não Deus resolvendo um problema que ele deveria resolver. Então, esse poder, ou uma espécie de poder que o padre acaba obtendo no decorrer da história, isso vai fazer também com que vários segmentos sociais questionem o poder pastoral exercido pela Igreja Católica, né? Um quarto fator, que também vai ser um fator que vai gerar e que vai motivar as pessoas a questionarem esse poder pastoral, vai estar ligado à politização da igreja. E aqui eu faço um adendo, né? Um parênteses. Como a gente já viu em aulas atrás, a partir do cristianismo a gente vai ter uma separação, né, entre igreja e Estado, apesar de que, e na Idade Média isso fica muito evidente, a igreja sempre ficou muito próxima do poder político estatal, né? Seja coordenando medidas, seja convertendo os reis. Então, ela sempre teve uma proximidade muito grande do campo da política. E muitos segmentos sociais vão questionar esse posicionamento da igreja, né? Acreditando que a igreja deveria dedicar-se somente à questão religiosa e não adentrar no campo da política e ter, consequentemente, a obrigação de tomar condutas e medidas políticas. Então, essa politização da igreja, ela também vai ser aí uma grande causadora de movimentos de contraconduta. E uma última causa está ligado ao modelo judicial da igreja. O que seria isso? E esse modelo judicial da igreja está ligado a três movimentos. Primeiro, e a gente volta na questão da direção de consciência, ou seja, da confissão. Então, a gente tem aí vinculado, primeiro, a uma obrigatoriedade da confissão. Historicamente, na igreja, nem sempre a confissão ela foi obrigatória. Ela passa a ser obrigatória, segundo Michel Foucault, a partir da primeira metade do século XIII, aproximadamente aí por volta de 1215. E a partir desse momento, toda pessoa ela era obrigatoriamente vinculada ao ato da confissão. Então, ela tinha que obrigatoriamente se confessar. Uma vez que ela se confessasse, a gente teria aí, por parte dos membros da igreja, um julgamento dessa confissão, né? E, consequentemente, um julgamento da subjetividade daquele que confessa, um julgamento dos comportamentos praticados por aquela pessoa que confessa. Então, você teria aí um papel de julgador, de judiciário, atrelado à igreja. E, por fim, que é o terceiro eixo, que está ligado ao sistema de indulgências, né? Como eu mencionei há pouco e repito agora, indulgência está ligado a essa possibilidade de você, a partir do seu poder econômico, poder matizar, né, modular a sanção dada pela igreja. Então, por exemplo, você praticou uma conduta X e essa é uma conduta grave para a igreja, então você teria uma sanção grave. Porém, se você tivesse uma condição financeira tal e pagasse um valor tal, essa sanção que era grave, ela passa a ser uma sanção média ou é, uma sanção branda. Então, isso seria a ideia do sistema de indulgências, né? O que como vocês podem perceber, isso deflagra um marcador de classe, né? Um sistema de dominação vinculado à ideia de classe. Então, quem tinha poder econômico, quem tinha privilégios, quem tinha vantagens dentro da estratificação social, acabava tendo um tratamento, parte da igreja, mais benevolente. E, por sua vez, aqueles que não tinham esse mesmo poder econômico, esse mesmo privilégio, essa mesma vantagem, acabava, então, sendo prejudicado em virtude disso, né? E acabava, então, os mais pobres tendo sanções mais severas, os mais ricos, os mais privilegiados, tendo sanções mais brandas. A gente fala de modelo judicial da igreja aqui porque tem essa ideia, né, bem de uma dinâmica judicial. Então, você tem a ideia de alguém se posicionando numa perspectiva, o juiz julgando e aplicando uma sanção. Então, por isso que a gente fala aqui dessa ideia judicial atrelada a dinâmica religiosa. E como a gente está colocando no campo das causas, né, que levaram aí ao surgimento de contracondutas, a gente pode concluir que nem todos os segmentos sociais estavam
de acordo com essa perspectiva, né? Com a igreja tratando diferentemente as pessoas a partir de um marcador de classe ou a partir de um marcador de poder econômico. Então, essas 5 causas, né? E aí, recapitulando, seja o extremo formalismo dos rituais religiosos, a diferença de tratamento entre clérigos e leigos, o poder sacramental dos padres, esse poder direto que o padre tem de poder alterar e mobilizar a realidade, né? De alguma maneira se colocando à frente de Deus, né? Não Deus agindo diretamente, mas o padre agindo, né? Como se fosse um Deus, então isso também vai ser um motivo de crítica. A politização da igreja, ou seja, a igreja é muito envolvida em questões políticas. E, por fim, esse modelo judicial da igreja vinculado à confissão ao sistema de indulgência, essas 5 causas vão ser aí as grandes mobilizadoras, as grandes causadoras dos movimentos de contraconduta. Ok, gente? Então, só para recapitular o que a gente viu na videoaula de hoje, a ideia era, primeiramente, mostrar que diante da igreja, a gente vai ter, né, do poder pastoral exercido pela igreja, a gente vai ter muitos movimentos de oposição, muitos movimentos de resistência a essa estrutura de poder. Não foi um poder uniforme, não foi um poder assimilado por todo mundo, houve movimento de resistência. Contudo, essa resistência ela tinha uma característica, né? Qual característica é essa? É uma resistência que questiona a maneira como a técnica de governo é exercida, mas não questiona a lógica de governo em si. E por essa razão, o Foucault vai chamar de contraconduta esse modelo de resistência, né, que questiona a técnica de governo, a maneira como é exercida a técnica de governo, mas não o governo propriamente dito. E a gente está discutindo, né, as contracondutas religiosas, mas a gente vai falar também das contracondutas políticas na modernidade e das contracondutas econômicas no contexto de liberalismo. E fechamos essa videoaula apresentando aí as causas, né, que levaram ao surgimento de contracondutas, que são então as 5 causas que eu mencionei. A partir da próxima videoaula, nós começaremos a falar sobre os tipos, né, os tipos principais de contraconduta que surgiram no decorrer da história e o legado dessas contracondutas para os movimentos de resistência do momento presente. Muito obrigado por terem assistido essa videoaula. Espero que tenha ficado aí da forma mais didática e compreensível possível. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar nas atividades fórum, que lá eu estarei disponível para vocês, para que possamos então solucionar dúvidas e fazer reflexões conjuntas. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula.